E aí eu entrei lá, tudo vi direitinho e fui lá e gostei, né? É um ambiente muito legal, agradável, assim, só de você entrar assim, você já sente, né? O clima, assim, um ambiente muito leve, assim. Você vê que são pessoas que gostam, que faz o que gosta, né? Ali, né? Assim, cuida muito bem, assim. E eu tô, assim, muito feliz mesmo, assim, né? Pela preparação dessa nova etapa, né? E creio que vai ser muito bem diferente do primeiro parto. É totalmente diferente lá o procedimento da Casa Ângela. É um ambiente agradável, onde que eles vão te tranquilizar. É porque ali no hospital você já fica numa tensão. Você já tem que ficar no soro, você já tem que ficar numa maca. Então, lá na Casa Ângela é totalmente diferente. Eles tranquilizam você para você ter o seu parto normal ali, né? Ainda tem direito a 2 acompanhantes ali, você vai ter algo ali. Agora, você ficar trancado, você imagina, dentro de um quarto, numa maca, num soro. Ali é o que vem, que você só consegue ver aquela tensão, aquela dor, aquela ansiedade de ter, né, o bebê. Agora, com certeza, é totalmente diferente, porque eles fazem de tudo para você ficar tranquilo, né? E nessa tranquilidade que ajuda mais, né? Você entrar em trabalho de parto. Então, na verdade, o trabalho de parto já não é uma coisa fácil, porque, querendo ou não, vou sentir dor, né? Na Casa Ângela do mesmo jeito. Só que você fica com aquela tensão, com aquela coisa, parece que as coisas atrasam mais, entendeu? Mas totalmente diferente, isso eu tenho certeza. Tanto que agora eu tenho 100% que vai ser totalmente diferente. O modelo da casa de parto é justamente para trazer um ambiente que é fora do contexto hospitalar e para trazer um contexto que não pensa em doença, certo? E aí o profissional médico, ele é treinado, né? Então ele estuda muitos anos para identificar a doença, certo? E aí quando você traz para o cenário do parto, para um parto fisiológico de baixo risco, você acaba medicalizando um processo que deveria ser natural. O médico que acompanha parto e que acompanha parto humanizado, ele tem que fazer o processo inverso, né? De colocar na mente dele justamente de que as mulheres sabem parir, os nenéns são saudáveis, né? Enfim. E em algumas situações, óbvio, tem situações em que o médico vai ser essencial na assistência, né? Mas quando você pensa em casa de parto, você justamente traz essas mulheres e esses partos que não precisam de uma assistência médica, né? E consegue fazer isso com qualidade. Qualquer gestação de baixo risco. Então, a mulher chegou aqui, a pressão dela tá ok, ela não tem diabetes, o neném tá num tamanho que é adequado, o trabalho tá correndo tudo conforme o que a gente espera, certo? Então, o neném não desacelera o coração durante o trabalho de parto, tá tudo certo, aí o parto pode ser aqui. E aí comecei a ver vários vídeos de parto humanizado. Fui no primeiro encontro da Casa Ângela e do primeiro encontro eu já me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas, pela ideia, por tudo. E comecei a frequentar a Casa Ângela. Foi desde o primeiro encontro, eu fui até o final lá. No parto, sempre tem uma parteira. Na hora de nascer, geralmente 2 parteiras e uma técnica para receber o neném. E se tiver qualquer intercorrência, a gente precisa de pelo menos essa equipe para conseguir trabalhar, né? E aí na consulta de pré-natal, uma parteira, e aí a gente tem, pensando na equipe, na estrutura como todo da casa, a gente tem algumas psicólogas que trabalham aqui, elas são voluntárias, né? Mas não fazem parte exatamente do núcleo da Casa Ângela, mas é muito bom, porque quando a gente trabalha com outros profissionais, a gente consegue abraçar muitas coisas que eu, como profissional, né, obstetriz, ou mesmo a profissional que é enfermeira obstetra, talvez ela não conseguisse chegar, né? Então, a gente precisa hoje em dia mudar essa realidade no Brasil e fazer com que as mulheres voltem a ser atendidas pelas parteiras. As gestações de baixo risco têm que ser atendidas pelas obstetrizes. Elas são as melhores profissionais, as mais preparadas para atender os partos fisiológicos, os partos normais. Tem as consultas de pré-natal, então a mulher chega aqui na casa no acolhimento, que acontece ou a quarta ou então no primeiro sábado do mês. E aí ela dá início ao pré-natal, geralmente com 28 semanas. Tem algumas mulheres que começam antes, mas como eu falei para vocês, são as adolescentes que a gente abraça, né, todas de alguma forma.
E aí ela faz a primeira consulta, a gente faz uma triagem nessa consulta, vê se está tudo bem com os exames, se é uma gestante, se por exemplo ela for diabética ou tiver pressão alta, aí a gente nem dá início ao pré-natal, a gente já encaminha ela e fala, olha, esse não é o ambiente adequado para você ter o seu bebê, né? E já encaminha. Caso esteja tudo bem com o pré-natal, a gente inicia, né, e insere ela nas consultas coletivas. Então a primeira consulta foi individual. Aí, na verdade, assim, é uma entrevista, né, que eles fazem com a gente, né, fala também sobre o parto, né, pergunta várias perguntas pra gente. E também faz o mesmo procedimento do pré-natal, fora isso, né, de pesar, de medir a barriga, a pressão. Só que lá eles já perguntam, né, como tá a sua alimentação que você come, se você se alimenta de 3, qual que é o tipo da sua alimentação que você tem comido, né? Então é totalmente diferente. Eu senti diferença, né? A gente faz os exames, tudo, mas ali eu senti totalmente diferente. Uma dedicação maior, assim, né? Tanto como da saúde da criança e a minha também. Então a gente tem desde gestante que tem muito dinheiro, que tem um super carro e tudo isso, e tem casa, e tem toda uma rede de apoio, a gestantes que não tem tudo isso, né? E quando a gente junta todo mundo nessa consulta coletiva, aí a que tem aquele super carro vai falar que tá com dor aqui embaixo, no pé da barriga, né? E a que não tem nada, olha, eu também tô com isso, né? E aí você consegue juntar todo mundo nesse sentido comum, né? A gente tira um pouco dessa diferença, né? E uma consegue compartilhar com outras experiências, né? Em geral, a gente prioriza que não tenha nenhuma intervenção, certo? Então, a priori, a gente pensa, todas as mulheres que chegam aqui, a priori elas não vão ter intervenção nenhuma, certo? Então elas vão chegar aqui e vão parir o neném, certo? Aí quando você pensa, né, intervenções, o toque, por exemplo, é uma intervenção, certo? Ok, ela chega em trabalho de parto, posso fazer o toque ou posso não fazer, certo? Depende a fase do processo. Às vezes pode ser que o neném está perto de nascer e ele vai nascer, eu não vou precisar. Às vezes eu vou precisar fazer um toque para saber se está perto ou não, se esse parto está evoluindo, enfim. A gente tem alguns critérios para decidir se a gente faz ou não o toque, certo? Seria uma primeira intervenção, que eu falei que não faz ninguém, mas não. Pelo menos o toque, inicialmente, na maioria das mulheres faz. Então eu tava mais tranquila, tava todo mundo nervoso e eu tava, gente, tá tudo bem. E aí, tomei café, comi pra caramba, a gente foi pra casa de parto. E quando eu cheguei lá, tava com 6 centímetros já de dilatação. Ninguém imaginava que eu já estaria com 6, porque eu não tava com tanta dor. O espaçamento tava bem mais curto, mas a dor não tava insuportável, tava bem ok, assim. E aí, isso a gente chegou lá 10 da manhã. Eles não fazem o exame de toque o tempo todo, né? Eles fazem a cada, acho que 4 horas. Então, eles só fazem antes disso se você pedir. Tipo, se não tem necessidade, eles não fazem. Ao contrário de hospital, né? Que fica o tempo todo querendo fazer toque. A gente tenta seguir ao máximo o plano de parto, certo? E aí, uma coisa à parte que se tem na casa de parto é que a gente tem um limite. Então, se estourar esse limite, talvez precise ir para o hospital. Então, sei lá, a bolsa rompeu. A gente tem um limite de tempo para a mulher ganhar bebê aqui. Ela pode falar para mim, eu não quero usar nenhuma intervenção, nem natural, nem ocitocina, nem ocitocina. E a gente fica com ela, fica. Aí chegou o limite de tempo em que o neném não nasceu aqui e aí a gente precisa levar para o hospital, certo? E aí é uma escolha, óbvio que, né, a gente não vai lá, usa. A gente pode explicar, olha, tem esses benefícios e tem esses riscos. O que você escolhe? Olha, eu prefiro isso. Então ela escolhe nesse momento o que ela vai querer. Aí eu fui pra banheira, elas encheram a banheira. E aí eu tinha certeza de que eu ia ter na banheira, né, antes de ter as contrações e tudo. Só que eu não quis na hora. Tipo, não sei, eu não quis. Eu fiquei pelada, saí pela casa de parto andando, todo mundo ficava com a toalha, assim. Porque, você vira bicho mesmo, você não quer que ninguém encoste em você, você quer ficar pelada, tipo, você tem essa liberdade lá, sabe? Em nenhum momento eu fiquei deitada, tipo, na posição que geralmente ficam. Eu fiquei o tempo todo andando, o tempo todo fazendo tudo, assim. A gente pensa nas intervenções naturais, certo? Então, se por acaso essa mulher
o trabalho de parto, eu faço um toque e eu percebo que esse bebê ele não está bem posicionado, certo? Eu tenho exercícios e eu tenho métodos para ajudar esse neném a posicionar bem, a virar bem, porque uma das grandes causas, né, de, enfim, transferências e um dos grandes nós, né, nesse sistema de parto é a parada de progressão, certo? E aí isso acontece porque às vezes o neném não está bem posicionado. E aí, se o neném não está bem posicionado, a gente usa rebozo, tem exercícios que a gente chama de spinning babies, né? Que são alguns exercícios que ajudam a abrir um pouco mais para poder o neném nascer, né? Posicionar melhor o neném para ele nascer. Por acaso, se as contrações elas não estão tão eficazes, a gente tem desde chás, quanto tem uma receita de shake, tem aromaterapia, tem acupuntura, enfim, tem várias coisas que a gente pode usar mais naturais. E foi o dia mais incrível da minha vida, assim, tipo, eu não lembro de muita coisa, mas eu consigo lembrar perfeitamente do olhinho dela, assim, sabe, me olhando. E ela não chorou, ela já veio pro meu colo e ficou, tipo, é o meu lugar, sabe, assim. E dali ela ficou 1 hora ainda no meu colo, a gente deitou. Eles esperaram o cordão parar de pulsar, o pai dela cortou depois, aí a gente esperou a placenta nascer. Ela ficou ainda no meu colo um tempão, só depois que foram medir, foram ver, tava tudo ótimo com ela. E foi isso, e ela ficou comigo o tempo todo no quarto, ela ficou comigo. A gente ficou lá 2 dias. E o tempo todo era como se eu estivesse em casa, assim, ela do meu ladinho. Em nenhum momento a gente teve que ficar separada. Tava com ela em todos os momentos. Não teve nenhum momento que tiraram ela de mim. E foi tudo perfeito, assim. Foi o melhor dia. Os melhores momentos, assim, da minha vida foram naquele lugar. Com certeza, se eu engravidar de novo, eu vou ter lá. Porque é um lugar incrível. Eu queria muito que todas as pessoas, todas as mulheres pudessem ter a oportunidade de ter um parto assim, sabe? Porque é pra ser o melhor dia da nossa vida. E tem muita gente que acaba tendo quase que o pior, né? Com desrespeito e tudo. Então é um lugar incrível, assim, sem palavras.